pedido dos moradores de São Francisco, dei entrada no projeto de lei 167, após conversas longas com o Ministério Público da cidade. E esse projeto de lei, ele é importante, inclusive do ponto de vista do que já está acontecendo no bairro de São Francisco. O projeto de lei propõe a limitação e a proteção do bairro contra a verticalização e contra empreendimentos imobiliários que possam ali naquela região promover um adensamento fora daquilo que o nosso próprio plano diretor e o plano urbanístico das praias da Bahia possibilitam, do ponto de vista do que pode e deve ser feito como adensamento de São Francisco. Vou explicar um pouquinho esse assunto. Niterói tem uma lei de vilas. Existem leis para as casas, leis para as construções imobiliárias comerciais, regras sobre como erguer edifícios. E uma das leis que a cidade tem é a lei de vilas. Essa lei de vilas, ela está sendo mal usada no bairro de São Francisco. Existe já um empreendimento, eu tenho certeza e já está na justiça, mas devem haver outros, e talvez até em outras áreas da cidade, a gente precisa verificar, e é importante também que quem está assistindo a sessão ou tendo contato com essa informação, tendo notícia disso, ajude a gente a perceber isso na cidade. A lei de vila sendo utilizada para um adensamento de pavimentos, dizendo que ela é uma vila, só que é vertical. Então, você acaba, de certa maneira, manipulando a ideia de que cada unidade é uma unidade de um particular, de um proprietário, para fazer disso uma chance de erguer mais alto a construção. E distorce o conteúdo, o sentido da lei de vilas, que na verdade está dizendo que numa área geralmente horizontal, ou no máximo 2 pavimentos, nada que exploda ou que possa fazer uma construção altíssima, né, de gabaritos, você tem múltiplos proprietários em regras específicas para a construção de cada um deles para a sua moradia. Mas o que me causa espanto é que está sendo usada a lei de vilas em São Francisco para legitimar empreendimento imobiliário, onde as pessoas vão tentar produzir adensamentos da cidade e verticalização, ou seja, contornar as regras que já estão estabelecidas sobre qual é o potencial construtivo em São Francisco. E qual é o problema disso? O problema disso é que se passar boi, passa boiada. É um problema de critério e é um problema também de jurisprudência, de certa maneira. Se você permitir pela primeira vez que a lei de vilas seja utilizada para garantir a possibilidade de empreiteiras construírem de forma verticalizada e criarem uma distorção dos conteúdos que já estão legislados no plano urbanístico e no plano diretor, a gente vai estar permitindo que isso aconteça em tudo quanto é lugar, inclusive que aconteça mais vezes em São Francisco. Por isso, a pedido dos moradores, baseado em uma ação judicial que já está acontecendo, já está em litígio, está sendo discutido na justiça, porque lá vai a empreiteira e os donos privados dizendo que a lei de vilas permite e que, na verdade, não é uma construção, não é para verticalizar, é um problema de vilas, é uma outra coisinha aqui e acolá. Você quebra o eixo central da decisão que os legisladores tomaram lá atrás, subproduto de todo o debate com a sociedade, quando consagra o plano urbanístico e o plano diretor, com todo o atraso que o plano diretor da cidade de Niterói, infelizmente, ainda tem. Mas nós temos o plano, e ele não pode, a cidade não pode se desenvolver ao arrepio desses instrumentos estratégicos que orientam a maneira correta e a melhor forma do crescimento da cidade que todo mundo deseja. Ninguém aqui é contra o crescimento da cidade e que não pode a cidade de Niterói se desenvolver e não pode construir Niterói. Não é radicalismo e nem maluquice. É ao contrário, é ter sensibilidade de que bairros não devem receber, certos bairros não devem receber certos tipos de construção, porque isso é o que protege o bem comum, isso é o que protege a cidade, isso é o que protege o cidadão, isso é o que protege o urbanismo, a boa organização do trânsito, enfim. No caso do bairro de São Francisco, qualquer pessoa com um relativo grau de sensatez
vai perceber rapidamente que a gente não tem o desejo de transformar o bairro de São Francisco em um conjunto de prédios, nem que eles estejam ali sob o argumento de que são todas vilas. E a gente está preocupado com esse tema. Volto ao projeto de lei. Após debate com o Ministério Público, a pedido dos moradores, traduzindo situação que já está acontecendo, traduzindo situação que já está na Justiça, pretendo acabar, inclusive, com a ação na Justiça e com qualquer chance disso ir adiante e desse tipo de lambança acontecer através de um dispositivo legal que pode ser perfeitamente aprovado pela Câmara de Vereadores, que é o projeto de lei 167, que diz na sua emenda assim, altera a Lei 2810, de 18 de janeiro de 2011, a Lei de Vilas, e conjuntos de pequeno porte, sob parâmetros urbanísticos relativos ao bairro de Itacoatiara, incorporando o novo título, capítulo e artigo. Olha o que eu fiz. O que eu fiz foi o seguinte: alguns anos atrás, o bairro de Itacoatiara sofreu ameaça similar. Rapidamente, os moradores de Itacoatiara, a gente sabe, Itacoatiara é pequeno, as pessoas lá conseguem se organizar com relativa facilidade, inclusive os moradores de Itacoatiara estão entre as pessoas de Niterói que têm relacionamentos, capacidade de levar as demandas do bairro, né, a SUAME, todos eles, e eles fizeram uma grita lá, porque estava acontecendo em Itacoatiara a ideia de usar a Lei de Vilas para fazer verticalização de Itacoatiara, anos atrás. Lá atrás, um vereador da Câmara de Niterói propôs uma legislação na Lei de Vilas para defender o bairro de Itacoatiara. E ele dizia, lá atrás, que essa lei que ele estava propondo estava fundamentada em artigo expresso do plano diretor e do plano urbanístico. Ele fundamentou assim, ele mostrou que o plano diretor da cidade e o plano urbanístico davam coerência a ele tentar impedir a brecha que permitia a Lei de Vilas adensar a cidade de Niterói. E ele legislou para Itacoatiara, ele legislou protegendo Itacoatiara daquela situação, dizendo claramente que esse tipo de construção não poderia acontecer. E o que eu faço no projeto 167? Esse vereador lá atrás era o vereador Felipe Peixoto. E lá atrás esse projeto foi aprovado, virou lei e defendeu Itacoatiara. Eu estou fazendo uma coisa muito simples, porque o conflito está instalado no bairro de São Francisco. Eu faço aqui a alteração do título, capítulo e artigo, mas no fundo é uma alteração muito simples. Altero o título da Lei de Vilas para que a gente incorpore do plano urbanístico da Praia da Bahia a sub-região de São Francisco junto com a sub-região de Itacoatiara. Eu estou reproduzindo a medida que alguns anos atrás um jovem vereador chamado Felipe Peixoto tomou e essa casa aprovou para impedir distorção de Lei de Vilas no bairro de Itacoatiara. Quero estender isso para toda São Francisco, mas é a ponta do iceberg, porque na verdade a gente deveria fazer essa reformulação, atingir outras regiões. Eu estou comprando o barulho de São Francisco, mas abrindo um debate maior com os meus colegas sobre a Lei de Vilas como um todo. E esse projeto de lei, ele faz a proteção integral do bairro de São Francisco na dimensão da Lei de Vilas. Ele mata, inclusive, a discussão que está tendo jurídica em ação judicial, se pode ou se não pode. Ela legisla, ela entra colocando ordem naquilo que está uma bagunça e naquilo que está colocando em risco a possibilidade de Niterói se desenvolver com ordenamento e com clareza nas regras. Importante dizer, senhor presidente, que esse projeto de lei já recebeu apoio dos próprios moradores e da própria movimento de São Francisco. E, repito, para concluir esse assunto, que se passar boi, passa boiada. Se acontecer, Vossa Excelência, nosso presidente como advogado sabe disso, juridicamente, se criar um precedente para algum ente privado, naturalmente os outros entes privados, Vossa Excelência como advogado sabe disso bem melhor do que eu, vai criar a possibilidade para todo mundo fazer a mesma coisa, porque não há que a lei ser para um só. Então, se passar boi, vai passar boiada.